Está começando 98 Talks. Agora, na Rede 98, 98 Talks. Muito boa noite para você, ligado em mais uma edição do 98 Talks aqui pela Rede 98, Rede 98 em todos os seus canais. Você já sabe, mas não custa nada repetir, 98,3 no FM. Se quiser os nossos aplicativos, dê um pulinho na Google Play e na App Store. Vai lá e baixa os nossos aplicativos. Está agora querendo ir para a nossa live, para o nosso site, para o nosso caminho direto, 98live.com.br. Lá tem uma aba chat. Na aba chat você conversa com a gente durante o programa. Tem também os nossos canais na Claro TV 198 e 698. E agora nós somos a TV 98. Você nos acompanha com a TV 98 no canal 29, Belo Horizonte, e canal 22, Sete Lagoas. E em breve, muitos outros canais que nós vamos aí comunicando para você, porque estamos expandindo a TV 98 para mais municípios, para a gente poder atingir mais municípios. E junto com a gente no 98 Talks, a gente soma todos os municípios atendidos e atingidos pela Rede Mais HD Record TV no interior. Esse programa tem um oferecimento da Distribuir Higiene. São produtos e soluções inovadoras em limpeza, em desinfecção para a sua empresa. Quer conhecer mais? É fácil. Acesse aí distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Quer acompanhar todas as nossas informações? Dê um pulinho no nosso portal 98live.com.br. Nossas redes sociais, você já sabe, mas não custa nada repetir. @Rede 98 Oficial, @Rede Mais HD. E olha, tem o nosso WhatsApp, claro, viu? 31 99316 9898, 31 99316 9898. Que talkers estarão comigo hoje? Eu tenho que olhar para a tela para saber se serei surpreendido. Duas presenças ilustres, Camila Dias, para que você nunca mais reclame que eu não chamo você antes dos outros. Boa noite, Camilinha. Boa noite, porque hoje em ordem alfabética eu venho primeiro que o Luiz Fernando, não é, Paulo? Tá Boa bem. noite, tudo bem com você? Boa Tudo noite, Luiz bem. Fernando. Luiz Fernando já foi cumprimentado. Boa noite, Luiz. Prazer falar com você mais uma vez, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Camila. Quem nos ouve de casa aí, seja em BH, seja aqui no interior, vamos nos preparando aí para uma ondazinha de frio, Paulo. Tem previsão até de geada aqui em Minas. A meteorologia alerta climas mais frios do que o normal para esse mês de maio para quase 250 cidades do estado. Então vem frio aí pela frente, galera. Olha, o pessoal de Itajubá, que eu conheço, Luiz, já está muito preocupado, inclusive aqueles que plantam, aqueles que têm... Essa região sul aí, por exemplo, o café nos morros é uma preocupação muito grande nesse período por conta da geada e os produtores ficam muito preocupados. A gente espera que vocês não sejam atingidos aí por essas intempéries, mas é bom ficar de olho. Hoje, por exemplo, Bom Jardim da Serra, na madrugada de hoje, lá na Serra Catarinense, fez menos 2,4 graus negativos. Itapema teve neve, a primeira neve, e a chuva gelada em São Joaquim. Chuva gelada, chuva congelada é o prenúncio da neve que está chegando. Então, neve no sul do país, uma massa de frio que vem, uma massa polar que vem da Argentina e que está aí em todo o Brasil, pelo menos até a região sudeste, se espalhando com muita intensidade. Belo Horizonte experimentou hoje uma noite de frio. Diga. Eu quero fazer uma declaração, Paulo. Pois faça. Eu odeio o inverno, eu odeio o frio, porque começa um rodízio de gripe aqui em casa, quando um sara o outro gripa e fica assim, sabe, tendo uma alternância e a paz nunca reina no lar novamente no inverno. Cachaça com mel. Tá feita a minha declaração. Cachaça com mel, é um bom caminho. Eu sempre uso como desculpa, viu? Eu gosto de tomar uma cachaçinha, quando chega no frio eu falo cachaça com mel, é para me prevenir, ué. Ninguém pode dizer que eu estou bebendo, né? Não sou esse Você tipo sabe de que pessoa. A Camila tem filhos crianças, né, Paulo? Sim, Camila eu sei. tem filhos crianças. Mas aí ela deixa cheirar, ela deixa só cheirar, ela só passa pelo nariz dos meninos e resolve a vida. Mas ela e o marido podem tomar uma cachaçinha com mel. Diga lá, Luiz Fernando, você ia falar sobre o frio em Varginha? Só a informação aqui correta, bem da verdade, eu falei quase 250 cidades, não, são 274 cidades com alerta
pelo Instituto Nacional de Meteorologia com alerta de frio intenso. Então, 274 cidades de Minas, centro, sul, centro-oeste do estado, acho que Triângulo também. E aí tem uma coisa interessante que eu li hoje, Paulo, Belo Horizonte deve ter a menor temperatura para o mês de maio desde 1910. Mais de 100 anos que não vê tanto frio em maio. 1910 nós registramos em Belo Horizonte 3 graus. Foi até então a menor temperatura registrada. E há a perspectiva de que nós tenhamos até quinta-feira 5 graus na madrugada em Belo Horizonte. 5 graus em Belo Horizonte é mais ou menos como se todos nós nos transformássemos em pinguim. Essa que é a realidade. Então, só para você ter uma ideia qual é o impacto dos 5 graus em Belo Horizonte. Mas aí, tá sentindo frio? Se aqueça numa conversa, nessa roda de prosa que a gente tem. Vamos falar um pouquinho da política estadual, porque nós apuramos junto à executiva do PT, a executiva estadual do PT e nacional do PT. Eu conversei desde ontem à noite, hoje pela manhã, e depois tivemos a confirmação da estadual de que haverá uma reunião entre Kassab, Gilberto Kassab, do PSD, o presidente do PSD, e Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência da República pelo PT, para definir essa questão do palanque em Minas Gerais. Calil vai dividir o palanque com Lula? É a pergunta que se faz. E Lula e Kassab estão conversando sobre isso. Para completar a informação, antes de passar a bola para a gente conversar, eu tive conversas longas com as executivas do PSD, do PT, com fontes que eu tenho, que converso quase sempre. E a questão é a seguinte: Kassab firmou um acordo com Calil. E Calil pediu a aproximação entre PDT e PT, ou PSD e PT, desculpa, PSD e PT, para firmar um palanque em Minas. Com isso, Alexandre Silveira está sendo indicado na chapa majoritária como terceiro nome para o Senado. E Reginaldo Lopes é a pergunta. A executiva estadual do PT confirma que ainda não há desistência de Reginaldo Lopes à candidatura do Senado. Mas na sequência das apurações, na conversa com aqueles que são envolvidos nesse cenário, nós obtivemos a informação de que para compor essa chapa de aliança em Minas Gerais, um candidato do PT seria indicado como vice na chapa de Calil. E aí, 2 nomes pela manhã e um terceiro surgiu à tarde. O nome de Reginaldo Lopes, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o nome de André Quintão, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, e um outro nome que tem muita força dentro do PT como expressão, o nome do ex-prefeito e ex-ministro Patrus Ananias. Todos esses nomes estão aí no balaio da discussão entre PT, aliás, eu estou com PDT na cabeça, PT e PSD. Outra questão a ser resolvida é a ala do PSD, que é liderada pelo deputado federal Diego Andrade, que quer partir em apoio a Jair Bolsonaro desde o começo da eleição e que não sentiria-se confortável e nem teria cabimento dividir um palanque em Minas Gerais com Luiz Inácio Lula da Silva, que é quem certamente irá fazer a disputa, o protagonismo da disputa para a presidência da República. E aí, meus amigos, a questão está complicando cada vez mais para aguardarmos todos esses movimentos. Para finalizar, eu lembro que todos nós tínhamos como certo, aliás, já era quase que divulgado, a candidatura de Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, como vice de Calil. Agostinho Patrus, inclusive, nem cogitou detonar sua campanha para a reeleição a deputado estadual, porque tinha a indicação de que ele seria o vice de Calil. Hoje, a conversa com Agostinho Patrus e a equipe de Calil e o próprio Calil conversam com ele no sentido de uma indicação ao Tribunal de Contas do Estado. Olha que confusão, minha galera. Olha que coisa de louco, como é que isso vai, que dinamismo isso está acontecendo na sucessão estadual. Daqui a pouquinho eu falo como é que está a posição do governador Romeu Zema e como deve andar a candidatura de Zema neste primeiro turno. Mas vamos falar primeiro da candidatura de Alexandre Calil, que é onde tem esse maior imbróglio a ser resolvido. Luiz, você acredita que isso vai ser temperado a bom modo? Conseguir-se-á fazer uma junção entre PT com as suas intenções, com a indicação de um nome de um vice, entre André Quintão
Reginaldo Lopes, Patrus Ananias, vai se conseguir também fazer essa amarração com os deputados federais do PSD? Que confusão, hein, Luiz? Que coisa de doido. O Paulo, uma confusão danada, mas depois da aliança de Lula com Alckmin, eu já acredito em qualquer coisa, em nome desse interesse eleitoral, desse interesse político, que quem quer acreditar diz que é pela governabilidade, para viabilizar candidaturas, né? Eu acho que não, acho que tem por trás são interesses pessoais, projetos pessoais. Eu ainda não consigo ter a crença de que estão pensando no país ou de que estão pensando no Estado, com toda sinceridade. Não estou duvidando das intenções dos candidatos especificamente aos cargos majoritários, não. Mas dos seus grupos políticos eu duvido sim, porque a gente já viu isso outras vezes no Estado. Você lembra que na semana passada, numa conversa similar a essa que a gente teve, eu lembrei do que aconteceu na época do Eliseu Rezende, com o Clésio Andrade, com a Adriane Andrade, enfim, o candidato que havia sido lançado, a candidata que havia sido lançada ao Senado pelo então candidato ao governo do Estado, Aécio, que mandava e desmandava no PSDB, era a Adriane Andrade, na época, então, mulher do Clésio Andrade, vice-governador do Estado, e o pessoal do PFL brigou, gritou e acabaram conseguindo, na última hora, emplacar Eliseu Rezende como candidato e foi dado como prêmio de consolação à senhora Adriane Andrade, que Deus a tenha, foi dado a ela uma vaga vitalícia no Tribunal de Contas do Estado. Então, há muito tempo essas articulações vêm pagando os seus aliados com vagas no Tribunal de Contas do Estado, que é péssimo, porque são essas pessoas que vão auditar as contas dos candidatos eleitos depois. Mas a gente tem que se acostumar com isso, porque essa é a velha política brasileira que muita gente insiste em chamar de nova política e que, de novo, eu não estou vendo absolutamente nada. Os mesmos conchavos, as mesmas articulações, os mesmos resultados e o povo levando ferro do mesmo jeito. Agora, a pergunta que fica, Reginaldo Lopes vai mesmo abrir mão da candidatura ao Senado? Se a gente for colocar numa conta simples de padaria, Paulo e Camila, Reginaldo Lopes tem 5 mandatos como deputado. Ele já foi eleito várias vezes, ele tem o seu público, né? Ele tem o seu eleitor. Alexandre Silveira foi eleito 2 vezes, 2 mandatos, um lá atrás em 2007, o outro na sequência, saiu no meio, não cumpriu o primeiro mandato, não cumpriu o segundo para assumir outros cargos no Executivo e agora, efetivamente, ele é o senador porque ele era o suplente do ex-governador Antônio Anastasia, que saiu para ocupar uma vaga no TCU. Nunca recebeu nenhum voto para o Senado. Teoricamente, seria mais fácil reeleger um cara que já está lá. Só que isso aconteceria se fosse um sujeito que já recebeu votos para estar lá. A eleição ao Senado em Minas é sempre um saco, Paulo, porque olha o tanto de senador que a gente teve nos últimos anos que não foi eleito para estar lá. O próprio Clésio Andrade, que era suplente de Itamar, Perrella, que foi suplente, e agora Alexandre Silveira e vários outros, tá? Outros que eu não vou lembrar de cabeça aqui. Então não adianta, e não adianta dizer que o cara recebeu voto sim, porque ele já estava como suplente na chapa, porque é muito diferente de um vice a um cargo do Executivo que aparece ao lado do candidato. O suplente a senador, ninguém sabe. Você não sabe quem é suplente do Viana, você não sabe quem era suplente da Anastasia, ninguém sabe quem é suplente qual que é o nosso outro senador, Rodrigo Pacheco, ninguém sabe quem é suplente dele. A gente talvez saiba porque nós estamos aqui no nosso dia a dia, mas o eleitor comum não sabe. Então, enfim, não adianta nada essa discussão toda, ela só vai servir para acomodar as articulações políticas. Para o povo, ela não tem efetividade nenhuma. A gente acaba, infelizmente, votando no cargo majoritário mesmo, prestando atenção em quem é o candidato majoritário, e o resto que a gente se vire depois para lidar com fim de mandato com o candidato que nós não votamos. Camila, você percebe da mesma forma essa confusão que é colocada sem que a gente entenda direito como é que se faz uma composição de chapa? Você tem o PT, o PSD que tinha um caminho a seguir, que pode seguir outro, que terão candidatos, que terão deputados, atuais deputados federais e estaduais que estarão apoiando Jair Bolsonaro, Romeu Zema, que é o opositor a Calil. Que confusão! Como é que a gente consegue explicar isso para o seu filho, Camila? Se ele fosse votar, como é que você explicaria isso para ele? Nossa, Paulo, a gente precisa estudar muito para poder explicar isso, até para as nossas crianças que
na minha época, quando eu tinha 8 anos, a idade do meu filho, eu comia terra, né? E hoje ele já fica me perguntando coisas sobre política. Dia desses, ele chegou aqui em casa perguntando quem era Lula, quem era Jair Bolsonaro, e aí eu fui explicando. O certo é, Paulo, que esse tanto de P, PSD, PDT, PT, P para lá, P para cá, faz um nó na cabeça da gente. O que não entra na minha cabeça, por enquanto, mas também não me surpreenderia, até pegando um gancho na fala do Luiz Fernando, né, que bem disse, depois da gente ver Lula com Alckmin, tudo é possível, né? E eu acho que não combina Alexandre Silveira dentro do PT, aliado, né, ou melhor, aliado com o PT. Não combina, sabe? As bandeiras que eu vi ele defendendo durante o período em que ele ainda era suplente, ele fez pontes importantíssimas entre as forças de segurança lá no Congresso Nacional para trazer recursos de emendas para as polícias, para o Corpo de Bombeiros, atuou fortemente nessa questão. E aí, vê-lo nessa indecisão traz um pouco de angústia. A palavra é essa. Agora, quando você cita que estão chamando para essas conversas aí o Patrus Ananias, que ele pode, foi isso mesmo que você disse? Ele pode compor a chapa sendo vice de Calil? São 3 nomes. Acredito. Só para explicar, são 3 nomes. O PT tem, dentro do PT, a confusão está do mesmo tamanho da confusão do PSD, viu, gente? Tá, o caldeirão ferve no mesmo volume ali. E 3 nomes surgiram nessas conversas. Você vai conversando com membros da executiva que vão te dando informações até de acordo com a própria sensibilidade de cada um deles. Claro, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Essa é a verdade do mundo, né? Nós só somos sapiens porque nós aprendemos a fofocar, diferente dos macacos que não conseguem fofocar no nosso lugar. Mas, enfim, só para a gente fechar essa questão, 3 nomes estão sendo ventilados na executiva do PT, caso essa definição por um vice do PT aconteça. Os nomes são de Reginaldo Lopes, que é o que seria o candidato ao Senado natural do Partido dos Trabalhadores, de André Quintão, deputado estadual, e de Patrus Ananias, surgiu agora. À tarde surgiu o nome de Patrus Ananias na roda de conversa. Só para a gente nivelar aí a informação. Eu não conheço muito bem o Reginaldo Lopes, nem o André Quintão de perto, assim. Eu nunca conversei com eles, nunca acompanhei nenhum trabalho deles de perto. Mas, da época que eu era repórter, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Patrus Ananias e me agradava muito a maneira como ele conduzia as coisas, sabe? Então, se isso de fato se concretizar, para o Calil seria muito bom. E para o povo mineiro talvez também, só que eu não sei também como que o Patrus iria administrar a destemperança do Calil. E também abriria ficaria um pouco mais difícil para o Alexandre Silveira disputar com o Reginaldo Lopes, porque eu vejo que a única chance de Alexandre Silveira compor com o PT é se Reginaldo Lopes sair. E talvez ele aceite sair dessa candidatura para o Senado, exercendo essa candidatura na vice-governança, como vice-governador do Estado. Só que, Paulo, como a gente sempre diz aqui no Talks, a gente só vai saber, de fato, o que nos espera depois que acabar o prazo dessas conversas todas, o prazo para inscrição de chapa, o prazo para essas definições. Porque a gente dorme com uma informação e acorda no outro dia em menos de 24 horas com coisas acontecendo, coisas até preocupantes e assustadoras. Em que pese, quando você trouxe em primeira mão, por meio das suas apurações, que Agostinho Patrus, Agostinho Patrus, o atual presidente da Assembleia, poderia assumir um cargo no Tribunal de Contas do Estado, não me surpreendeu muito, porque eu já ouvi essas conversas antes, quando eu frequentava a Assembleia de uma maneira mais efetiva, sabe? Quando eu ia lá mais vezes, ouvia-se isso, sim, que talvez ele não sairia candidato à reeleição para deputado, naquela época, para assumir um cargo no TCE. E aí, você trazendo isso, para mim faz mais sentido, até mesmo porque, já disse aqui antes, não vejo muita combinação de perfil, acho que não combina o Calil com o Agostinho, eu acho que o Agostinho ia sofrer demais sendo vice do Calil. Luiz, nós estamos falando coisa interessante. Não, só para te provocar. Desculpa, Paulo, só para te provocar um pouquinho. Nós estamos nós estamos diante de um cenário que requer um pouco mais de atenção.
Você cobriu durante muito tempo política aqui em Belo Horizonte. Você foi repórter de várias emissoras de jornais e cobriu política em Belo Horizonte. E você sabe que a política em Belo Horizonte faz mais justiça ainda à frase de Tancredo Neves, que política é igual nuvem. Você olha para o céu, está de um jeito, olhou para o céu, daqui 5 segundinhos já está de outro. Você acha que vai ter atribulação ainda? Ou que esses caminhos já são caminhos que a gente pode achar que chega até as convenções partidárias para a definição de chapas? O Paulo, todo dia, a Camila tem toda a razão. Uma coisa interessante, pensa bem comigo. Nós estamos falando aqui, gente, de um apoio do PSD mineiro ao ex-presidente Lula. Como isso é possível agora ainda? Como alguém ainda consegue cogitar isso depois que os 4 deputados do PSD por Minas Gerais já declararam aberta e explicitamente o apoio ao presidente Jair Bolsonaro? O próprio Alexandre Silveira, que é presidente do PSD em Minas Gerais, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Como é possível a gente cogitar que seja feito algo diferente e que isso soe de forma natural? Como que a população vai acreditar nos nossos políticos se eles não têm palavra? Mas é pela governabilidade. Eu não acredito nisso. Eu vou reafirmar que eu não acredito nisso. São interesses e projetos pessoais, porque nada justificaria o contrário. Há 10 dias, o ex-prefeito Alexandre Calil disse numa entrevista dada a mim aqui na Rede Mais que o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, é quem manda no PSD e que ele teria dado a Calil liberdade para escolher as próprias alianças. Com toda sinceridade, todo respeito ao Calil, eu acho que foi inocência. Se ele realmente pensou e entendeu que o PSD ia abrir mão dessa cadeira no Senado, mesmo tendo sido alçado a essa posição sem ter recebido nenhum voto, né? Nenhum voto no Alexandre Silveira, que é o Anastasia do PSD. Enfim, não iam abrir mão. Mesmo o Reginaldo Lopes talvez tendo mais chance por ser mais conhecido no cenário eleitoral. Poderiam estar caminhando lado a lado com os 2 candidatos ao Senado? Poderiam. Mas aí, nesse caso, você tem o PT de um lado que não aceita e o próprio PSD de outro que também não aceita, porque sabe que eles iam dividir votos e correria o risco de nenhum dos dois conseguirem essa vaga para o Senado e os 2 partidos ficarem sem. Então, a gente sabe que dentro disso aí só tem o interesse partidário, político-eleitoral. Não existe um pensamento coletivo, um pensamento em prol da sociedade. Eu realmente não consigo acreditar nisso. E é óbvio, amanhã vai mudar de novo, depois da manhã vai de novo, até o dia 1º de junho nós vamos ver mudanças nesse cenário, porque tem um monte de gente lançando o tempo inteiro, Paulo, balões de ensaio. Deixa eu dizer um negócio aqui, vou falar um negócio ali, vou dar uma declaração ali, vou botar uma coisa no Twitter ali, e vamos ver a repercussão que tem. Dependendo da repercussão, a gente muda de lado. Se ela for boa, a gente continua nessa linha. E assim nós vamos levando até o dia 1º de junho. E é bom lembrar que na quinta-feira, o senador Alexandre Silveira encontrou-se com o governador Romeu Zema em Curvelo. E em Curvelo e de Curvelo, o senador Alexandre Silveira dava como certa a sua presença como candidato ao Senado de Romeu Zema. Isso na quinta-feira. E isso foi vastamente divulgado e vastamente conversado. Só para finalizar essa pauta, o Vitor está dizendo que a gente tem que dar uma corrida em outras pautas aqui. Só para finalizar e para falar do lado do governador Romeu Zema, o governador Romeu Zema já tem a definição para acontecer do seu vice. O nome mais cotado, e não é mais segredo para ninguém, o nome mais cotado é do deputado federal Marcelo Aro, o nome mais cotado para ser o vice na chapa de Romeu Zema. E a questão que fica é quem será o senador da chapa de Romeu Zema. Romeu Zema tem, por necessidade de definição do partido, que acompanhar o primeiro turno num apoio a Felipe Dávila, que é o candidato do Partido Novo à presidência da República. Isso é uma definição do Partido Novo para Romeu Zema. E tudo indica que no primeiro turno ele irá mesmo caminhar em declaração de apoio a Felipe Dávila como candidato à presidência da República. Mas num segundo turno, tudo indica que Romeu Zema irá apoiar ou estar junto de Jair Bolsonaro, até como contraponto a outra candidatura que, se definida, terá Lula e Calil num mesmo palanque. Isso é o que a gente sabe até agora,
Portanto, a gente fica no aguardo. Mais algum comentário, amigos, para que eu possa rodar a pauta aqui? Porque eu vou falar de uma coisa que vai dar polêmica. E a polêmica é uma ação da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que entende que a lei seca é inconstitucional, deve ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o presidente executivo da Abrazel, Paulo Solmuti, a lei serve como um salvo-conduto para que autoridades deixem de cuidar de campanhas de educação, da segurança nas estradas e de diversos outros problemas que causam mortes no trânsito. Para a Abrazel, tornou-se comum parar cidadãos sem nenhum sinal de embriaguez para a verificação ou para a averiguação. E isso limita o direito constitucional de ir e vir. A Abrazel está usando, inclusive, parâmetros de outros países para dizer que essa lei tem um rigor exagerado. E aí, Camila, é exagerado o rigor? Você acha que deve continuar com a tolerância zero para os casos de beber e dirigir, Camila Dias? Eu sou super a favor da tolerância zero nos casos de beber e dirigir, Paulo, porque todos os dias a gente vê acidentes gravíssimos, ou a gente via com mais frequência antes da lei seca, acidentes gravíssimos com vítimas fatais. Aqui em Belo Horizonte, especialmente no anel rodoviário, nas avenidas mais movimentadas, e na madrugada, quando o movimento é menor, a velocidade é maior. E quando a pessoa bebe, ela perde muito a noção de responsabilidade, na minha opinião. Então, o que acontece? Quando se institui uma determinada lei, há o período do vacatio legis, que é aquele período para que a sociedade receba aquela informação, absorva e possa cumprir. E depois que a lei entra em vigor, os operadores do direito, a sociedade como um todo, faz uma análise, a gente faz uma análise se aquela lei pegou ou não pegou. E a lei seca é uma lei que pegou e que reduziu, sim, o número de mortes no trânsito em decorrência da embriaguez. Quando a Abrazel vem e fala que as abordagens acontecem sem que a pessoa apresente sinal de embriaguez, eu pergunto, como que um policial militar do trânsito vai perceber se um motorista está ou não embriagado sem parar ele antes? Não tem jeito. Então, para fazer essa pré-análise, né, para ver os sinais iniciais, é preciso que a blitz seja efetiva, que a fiscalização aconteça. E o que me preocupa muito, Paulo, e me deixa até muito indignada, são grupos de WhatsApp em que as pessoas montam esses grupos para informar onde tem blitz, onde não tem, para que elas possam cometer as infrações, ou trafegar com um veículo sem licenciamento, ou trafegar depois de tomar uma cervejinha e, sei lá, ter participado de um churrasco, uma festa no restaurante, etc. Então, assim, a Abrazel está defendendo dela, né? Porque as pessoas que dirigem, elas não bebem bebida alcoólica e aí o consumo diminui, provavelmente o lucro diminui, então ela está defendendo dela. Agora, que deve haver um relaxamento na lei seca, a exemplo de outros países que inclusive são de primeiro mundo, eu sou contra, porque a nossa cultura é diferente das dos outros países, a nossa educação é diferente, então nós temos que ter aqui uma lei que se adeque à nossa realidade. E enquanto a gente não tem educação no trânsito, de saber os limites do que pode ser feito antes de pegar o volante, porque o carro é uma arma, sem dúvida, é uma arma que pode matar, eu não sou contra essa lei seca, não acho abusiva, e não me incomodo quando sou parada em blitz também, não. Luiz Fernando, tolerância zero não lhe parece demais? Existem países que adotaram novas formas de entender. Além da gradação do álcool no sangue, testes que são feitos para entender reflexos, observações que policiais treinados devem fazer na abordagem, tudo isso dando sinais da verificação do processo de embriaguez sem ter como base a tolerância zero. Eu não estou defendendo, eu estou argumentando, porque senão daqui a pouquinho vão dizer que eu estou defendendo o fim da tolerância zero, embora defenda. O que você pensa, Luiz, sobre isso? Paulo, eu acho que... eu não vou usar esse começo do eu acho, não, porque isso fica parecendo que é um chute, tá? Nós estamos falando, o Brasil ele está entre os países do mundo com a lei seca mais rigorosa, com a menor tolerância a índice de embriaguez no bafo e no sangue.
né? O Brasil tem um pouquinho de tolerância ali de 0,5 mg por litro no bafômetro, porque pode ter uma descalibragem da máquina, e 0 tolerância no sangue. E não é um dos países do mundo com menos mortes no trânsito. Em 2018, a gente teve quase 24 mortes para cada 100 mil habitantes do Brasil no trânsito. Dá uma média aí de uma morte a cada 15 minutos. Países com a tolerância menos rigorosa, como é o caso da Alemanha ou da Inglaterra, tiveram índices infinitamente menores, 10%. A Alemanha é 10% do que mata no Brasil. Claro, as estradas são melhores, a educação do povo é melhor, melhor que eu digo no sentido do povo estar mais preparado para assumir responsabilidades, e as legislações de lá não são tão lenientes quanto as daqui. Que aqui a gente pode ser condenado, pode ser até preso se você tiver com 0,6 miligramas de álcool por litro de sangue no bafômetro, mas você não vai. Você vai, fica lá, passa a noite, vai embora e depois responde em liberdade, e no fim das contas você vai pagar uma multa ou duas. Se você atropelar uma pessoa, matar uma pessoa ou alejar uma pessoa porque você está dirigindo embriagado, você vai pagar uma multa, vai pagar uma cesta básica ali, e vai ficar tudo por isso mesmo. Justamente porque existe a lei, existe a punição, mas nós brasileiros estamos acostumados a usar subterfúgios que a própria lei, a própria Constituição nos garante para a gente ficar livre dessas punições. Se o brasileiro soubesse que ele pode dirigir com um certo índice de álcool no sangue ou no bafômetro, mas se ele causar um acidente, se ele provocar um acidente, qualquer um que seja, ele vai ser condenado por dano ao patrimônio, por tirar a vida de alguém, vai ser condenado por homicídio doloso, porque quando eu bebo eu dirijo, eu sei que eu posso matar, então existe uma intenção por trás disso. Se eu soubesse disso e tivesse medo de ser condenado, talvez seria natural não utilizar álcool antes de dirigir. Só que nós não estamos nem aí, porque a gente sabe que de um jeito ou de outro a gente acaba se safando. Eu acho que essa definição da Brasel é simplista demais, porque parece, já que não resolve o problema do trânsito, e efetivamente não resolve sozinho, então deixa para lá, deixa beber e dirigir, porque tá de boa, e aí o Brasil que se vire. Já que o Brasil não educou antes, então deixa beber e dirigir. Eu acho muito simplista, com todo o respeito que eu tenho ao seu Paulo Solmucci, que é um excepcional dirigente aí dessa associação, e a associação, que faz um trabalho importantíssimo para esse setor. Mas é muito simplista, como a Camila falou, olhar somente para o próprio umbigo. Também não resolve. Abolir o limite não resolve. O que a gente tem que fazer é criar uma política. E aí eu não vejo ninguém com boa vontade para fazer isso. Nem empresário, nem população, e muito menos político. Camila, eu vou pegar nesse tema que o Luiz abandonou aí para continuar a conversa e fazer também uma provocação. Nós não temos mais campanhas de educação no trânsito, particularmente se beber não dirija, ou cuidado ao dirigir. Nós não temos mais, isso acabou, ninguém mais fala isso. E em contrapartida, Camila, o que aconteceu na verdade foi que foi substituída a campanha pela lei de tolerância zero. Isso não dá uma acomodação para aqueles que são responsáveis por educar a população, por criar mecanismos de informação que inibam a pessoa ou que deem consciência à pessoa para não beber e dirigir? Você não acha que também, e aí a Brasel não tem um pouco de razão quando fala, ao invés de fazer campanhas, optam pela tolerância zero? Paulo, vou começar de novo minha fala. Há controvérsias. Enquanto assessora da Polícia Civil em 2019, 2020 e 2021, eu acompanhei pelo menos 3 campanhas relacionadas à responsabilidade no trânsito, especialmente no mês de maio, que a gente chama de Maio Amarelo. E essas campanhas aconteceram em conjunto, de forma separada, só da Polícia Civil, e havia também outras campanhas com a Polícia Militar. Então, falta de campanha não é. Outra pergunta que eu te faço. A gente está com uma questão que a gente tem observado aí de uns anos para cá, para tentar diminuir o número de fumantes no Brasil. E aí se coloca fotos horríveis de pessoas com câncer de boca, com o rosto todo marcado, com aquelas rugas horrorosas e pretas por causa da nicotina. Alguém deixa de fumar por causa daquelas fotos? A moça que trabalhava aqui em casa, ela simplesmente pegava um cartão telefônico, que nem usa mais, mas ela tinha esse cartão telefônico, só para colocar na frente dessa foto e ela não ficar olhando para aquilo e continuar fumando. Então, isso, Paulo, é uma coisa que não vem assim especificamente de fora para dentro.
E se a Abrazel está questionando a falta de campanhas, por que a Abrazel não faz essas campanhas? Há algo que impeça a Abrazel de fazer essas campanhas, de chamar a sociedade civil para fazer essas campanhas, de provocar a mídia para fazer essas campanhas? Eu continuo pensando que é aquilo de lutar por uma causa própria, evitar que o consumo de bebidas diminua porque alguém vai estar dirigindo naquele dia. Ao invés disso, seria muito mais efetivo que se divulgassem possibilidades de transporte quando você sai para beber, né? Tem o motorista da rodada, a gente já ouviu falar, tem também o transporte por aplicativos, tem o táxi, tem o IBB aqui do lado da sua casa que você vai voltar a pé, encostando no muro, né? Segurando o muro para não cair. Então, Paulo, há controvérsias. Eu vejo campanhas, são tímidas, sim, mas elas existem. E não é por falta de campanha. E outra, as pessoas, quando elas não querem, elas fecham os olhos. Não há campanha no mundo que vai conscientizar, até que aquilo doa na própria carne. E aí, o que eu te falo? Já vi casos e casos de pessoas que criticam a lei seca, que criticam esse braço forte do Estado que impede a pessoa de dirigir bêbada e que só aprendeu a duras penas com a perda de um ente querido morto por alguém que estava embriagado e a pessoa estava de carona. Infelizmente, tem gente que só aprende desse jeito, Paulo. Daqui a pouquinho a gente pode até voltar a falar rapidamente sobre isso, só para finalizar com uma questão que eu quero colocar depois do nosso intervalo, um intervalo rapidinho, 45 segundos, a gente volta já com a sequência do nosso 98 Talks. Estamos apresentando 98 Talks. Para nós mineiros, mais importante do que fazer barulho é dar resultados. No momento mais difícil da história do nosso estado, eu aceitei o desafio de ser líder do governador Romeu Zema no Congresso Nacional. E junto com ele, ajudamos a tirar Minas Gerais do buraco e colocar novamente nos trilhos. Eu sou o Marcelo Aro, do Progressistas, e é com a gente que Minas e o Brasil podem contar. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. Eu queria só para provocar um pouco mais da conversa, a gente está de volta aqui com o 98 Talks, Rede 98, Rede Mais HD Record TV. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, claro, 31 99316 9898, 31 99316 9898. Eu queria só para provocar essa discussão, abrir um pouco o leque dessa discussão e fazer uma pergunta. É para o STF que isso tem que caminhar? É o STF que tem que se ocupar com essa discussão? Não parece um pouco despropositada essa discussão ser colocada na pauta da Suprema Corte da República Brasileira? O que vocês pensam a respeito disso? Camila. Paulo, quando se trata de defender a Constituição e de se definir se algum arcabouço jurídico, se alguma parte da nossa legislação, se alguma lei é inconstitucional ou não, quem faz essa análise é sim o STF, defensor da Constituição. Então, assim, a gente pode pensar, o STF tem tanta coisa para decidir, tem tanto recurso repetitivo parado lá em cima esperando, e aí vem essa questão, colocar mais uma tarefa lá para os homens da capa preta, como vocês gostam de dizer aqui no Talks. Infelizmente, está escrito na Constituição da República, Paulo. Quando se trata de defender a Constituição e de se definir por uma lei, dela ser constitucional ou não, quem faz essa análise são os ministros do STF, sim. Infelizmente, não dá para começar pela primeira instância, segunda instância, STJ. É direto no STF mesmo. Você concorda com isso, Luiz? Os caras são da Suprema Corte. São juristas de notório saber, escolhidos para representar o que há de melhor no mundo jurídico brasileiro. E coloca-se à mesa desses senhores a discussão se nós teremos tolerância zero ou não, em que pese respeitar a opinião da Camila. Você acha esse o melhor caminho, Luiz? Paulo,
Paulo, isso, para mim, mostra a inutilidade das comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, né? Teoricamente, deveriam decidir primeiro sobre essa matéria, já que se trata de uma lei que foi votada na Casa, porque a lei seca não está na Constituição. O que está sendo questionado é se a lei seca é inconstitucional. Nesse caso, eu vou fazer uma homenagem ao nosso Antônio Claré Júnior aqui, vou fazer coro com ele. O problema não está nem na lei e nem no fato de que é o STF que está analisando isso agora. O problema está na Constituição, que diz isso, que matérias, quando são questionadas, quando uma lei é questionada em sua constitucionalidade, que isso tem que ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, não existe esse aspecto, por exemplo, na Constituição. Ninguém questiona se é constitucional ou não. Por quê? Porque os estados são autorizados a legislar sobre, no caso específico, sobre seus limites de tolerância de álcool para a direção. Cada estado tem o seu limite, coincide em alguns, mas isso é definido pelos legislativos dos estados e não pelo governo federal, pela Câmara Federal ou pelo Senado, Câmara Alta, seja lá o que for. Então esse assunto nunca vai parar na Suprema Corte dos Estados Unidos por causa do sistema lá. Na Argentina, por exemplo, é a mesma coisa. As províncias argentinas decidem quais são os seus limites de acordo com questões talvez étnicas, culturais, questões particulares de cada povo, de cada província. No Brasil, desse tamanho todo, a gente quer sempre que uma lei, que uma Constituição, que o Estado, para também citar o Claré, o Estado papai defina sobre questões que poderiam estar sendo decididas de forma mais ágil pelos Estados. De qualquer forma, não vai mudar, né? Se você perguntar para uma pessoa que perdeu um ente querido no trânsito por causa de um motorista embriagado, certamente essa pessoa vai dizer para você que a tolerância tem que ser não é 0, não, é -1. Se você vai perguntar para quem vende bebida, a pessoa que vende bebida vai dizer que a gente deveria ter aí uma tolerância maior ou deixar por conta do próprio cidadão decidir o que ele vai fazer da vida dele e da vida do próximo, né? Já que ele não decide só pela dele aí no caso, quando ele está embriagado. Mas enfim, é o que nós temos, né? Eu acho que aí o Supremo tem que avaliar porque foi cutucado. Bom, quem vai decidir continuar essa conversa? Diga, Camila, diga. Outra coisa muito importante que me falhou a memória aqui no início da minha fala, a Abrazel alega que a lei seca é inconstitucional porque fere o direito de ir e vir. A lei seca não manda ninguém ficar preso em casa. A lei seca não impede ninguém de ir e vir. A lei seca só impede de dirigir embriagado e colocar a vida de outros em risco. Então, no meu raso entendimento, não há de se falar em inconstitucionalidade nesse aspecto. Mas, infelizmente, cabe sim ao STF fazer essa análise e aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. E caberá a você, ouvinte, telespectador, continuar discutindo isso na sua casa, na roda de amigos, no boteco, onde você estiver, para poder amplificar a sua opinião. A sua opinião, aliás, é que mais vale para todos nós. Formar a opinião é discutir, é amplificar as questões. Cada um de nós emitiu aqui parte da sua opinião e eu tenho certeza você aí está também conversando e amplificando esse tema. Mas vamos falar um pouquinho sobre a capital e a gente vai falar sobre transporte de passageiros na capital, porque várias cidades grandes do interior de Minas Gerais também estão sendo incomodadas com esse tema. O aumento das passagens, a incapacidade de gestão do transporte por passageiros, a discussão entre empresas que prestam o serviço mediante concessão e os órgãos que fazem a concessão, as prefeituras das cidades. Enfim, o prefeito Fuad Noman assinou hoje um projeto de lei que prevê o pagamento de um subsídio, 237 milhões de reais, que serão pagos até, total de 237 milhões, que serão pagos até março de 2023. Desse total, 160 milhões, salvo engano, 150 ou 160 milhões serão dos cofres da prefeitura e 70 e poucos milhões sairão da Câmara Municipal de uma economia feita pelos vereadores e ofertadas para esse subsídio. A gente já falou muito aqui sobre a questão do subsídio, o subsídio funciona, não funciona, é necessário, não é necessário. Eu queria saber de vocês, isso vai impactar? Porque uma questão que eu coloco é a seguinte, subsídio dado, subsídio já está aprovado. O projeto já vai para a Câmara, já vai ser fechada a questão, já vai ser assinado pelos empresários. Provavelmente em junho, 1º de junho, já comece a valer a regra do subsídio, com novas linhas, com verificação
do cumprimento dos contratos por parte das empresas, mas vai ser eficiente essa verificação, Camila? Nós conseguiremos saber se aportando mais 237 milhões na mão dos empresários do transporte, eles nos darão um transporte de passageiros melhor? O microfone está fechado, Camila. Eu acho que você fechou por algum motivo aí. Foi falha minha, desculpa. Vamos lá. Eu tenho tanta dúvida em relação a isso, porque eu fico com aquela sensação de que o governo, a prefeitura, o cidadão, né, porque isso depois vai desaguar nos nossos bolsos, a gente está sempre socorrendo quem precisa menos de socorro. A verdade, o que eu penso é isso. O subsídio é importante? Ele equilibra alguma coisa? Equilibra, mas deve-se haver algum limite para isso, sabe? E o limite, na minha opinião, a gente vai ver se vai funcionar a partir de agora. Porque eu espero que a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura de Belo Horizonte unam forças para fiscalizar se de fato essa grana está indo para onde deveria ir, para o transporte público, para o transporte coletivo. Porque, Paulo, coisa sacrificante é andar de ônibus, é depender do transporte coletivo aqui em Belo Horizonte. Eu não sei você, mas recentemente eu fiz uns testes aí, porque eu tô querendo ensinar os meus filhos a andar de ônibus, sabe? Porque eles não vão ter mamãezinha motorista durante muito tempo da vida deles, não. Assim que eles conseguirem um tamanhozinho, eu quero que eles sejam independentes nesse aspecto. E chega a ser humilhante, Paulo, você dá o sinal para entrar no ônibus, o ônibus lotado, pessoas em pé, mortas de cansado, principalmente no horário de pico, sem contar algumas vezes que você ganha aquela enjanelada, né, que é quando o ônibus passa e não para. Então, assim, o mineiro, o Belo Horizontino especificamente, merece ser melhor tratado. E 237 milhões de reais, 74 desses 237 milhões aportados pela Câmara dos Vereadores, esse dinheiro tem que ser bem empregado, sabe? E que não seja usado de maneira a otimizar o transporte coletivo, a trazer mais qualidade, de forma a não aumentar a passagem, porque também ninguém aguenta, em que pese a elevação do preço dos combustíveis, temos que ver como que vai ser feita essa matemática, e que tenha transparência, Paulo, que a prefeitura, a Câmara, as empresas de ônibus façam um compliance digno e publiquem em suas redes sociais, em seus sites, para onde que está indo esse dinheiro, o que foi feito nesse mês com esse dinheiro, o que não vai ser feito, o que ficou programado para ser feito e não deu para ser feito, sabe? Porque a gente precisa saber para onde está indo isso, afinal de contas, sai do nosso bolso. Luiz, Varginha é uma cidade média para grande, inclusive um centro de referência da região. Varginha é a maior cidade daquela região em que ela está. Varginha tem problemas de transporte de passageiros e já emendando a segunda questão. Vai resolver a questão do subsídio em Belo Horizonte, uma vez que você conhece a realidade de Belo Horizonte? Você acha que vai ser suficiente para acabar com o problema do transporte passageiro? Paulo, Varginha tem problemas com o transporte público, como qualquer cidade tem. Não precisa ser grande, não precisa ser média, não precisa ser nada. Qualquer cidade tem problema com o transporte público, porque, nós já falamos sobre isso muitas vezes aqui, transporte público e coleta de lixo são contratos sempre muito nebulosos, que vão passando de administração por administração e que ninguém consegue resolver, porque mexe com muita gente poderosa. Deveria resolver, porque atende a muito mais gente. Só que, infelizmente, as pessoas que são atendidas pelo transporte público e pela coleta de lixo, elas não têm tanto poder, tanta voz assim para opinar ou para falar o que elas acham que tem que ser feito com esses dois contratos. Não. Então vão sofrendo dia após dia. Eu não ando de ônibus, não ando nem aqui e nem andava em Belo Horizonte há muito tempo. Isso não me torna menos apto a falar a respeito, não, porque a gente vê a situação e a gente sabe o que isso significa. Agora, as empresas de ônibus de Belo Horizonte estão recebendo 237 milhões de reais para elas fazerem um negócio que elas já tinham que ter feito, que é aumentar o número de viagens. Elas estão recebendo dinheiro, é como se eu recebesse um extra para fazer a mesma coisa que eu já faço, o que eu deveria fazer. Eu começo a fazer corpo mole no meu trabalho, a render menos o que eu deveria render, o que eu fui contratado para render, e aí meu patrão, em vez de me mandar embora, me paga mais.
para eu fazer o que eu fui contratado para fazer. É isso que está acontecendo em Belo Horizonte. Existe um contrato, ele tem exigências claras para as empresas de ônibus de Belo Horizonte. Essas exigências nunca foram cumpridas e agora a prefeitura vai pagar um extra para que as empresas façam o que elas deveriam estar fazendo há muito tempo. Eu acho que isso tem cara de chantagem e a gente já viu isso acontecer no passado. E eu acho que a prefeitura só está cedendo a isso. Aceitou o contrato, vai colocar o contrato para aprovação na Câmara, os vereadores também vão aceitar, por tudo que eu falei aqui, porque eles estão mexendo com gente muito poderosa e que financia campanhas. Então, a população vai continuar sendo mal servida. Existe um outro projeto tramitando que vai começar a tramitar junto aí, de 4 vereadores, parece que vai cobrar mais responsabilidade das empresas de ônibus. Em vez de só suspender o subsídio se elas não cumprirem o que foi determinado, parece que vai prever também um confisco de bens, o que eu acho meio estranho também. O que tinha que ser feito era a auditoria que o Adnoman prometeu que vai fazer nos contratos das empresas, entender quais são os benefícios indevidos que foram dados, o que elas não estão cumprindo, e cancelar contratos que não estão sendo cumpridos, fazer outra licitação. É isso que tinha que estar sendo o foco hoje. Hoje não, desde sempre, da Prefeitura de Belo Horizonte. E outras também, viu? Para completar, Luiz, e dar algumas observações a mais, eu também comungo com a ideia de que você subsidiar alguma coisa que estava mal feita significa aportar dinheiro naquilo que é ruim. Mas nós temos que entender que desde 2018, e é previsto em contrato, um reajuste a essas empresas. Ninguém mais do que eu critica o serviço de baixa qualidade que é prestado pelas empresas de transporte de passageiro em Belo Horizonte. Mas nós temos que lembrar que de 2018 até hoje, tudo subiu. Pneu subiu, lubrificante subiu, combustível subiu e não teve nenhum reajuste. Não para defesa, mas para entendimento. 19h53, hora de ir embora. Meus amigos Luiz Fernando Rocha, Camila Dias, muito obrigado pela presença de vocês nesta noite aqui no 98 Talks. O 98 Talks está chegando no final. Agradecer a você que está conosco nesta viagem pela informação e pela opinião aqui na Rede 98, na Rede Mais HD, Record TV. Na Rede 98 já estão ali no seu campo de treinamento, no seu vestuário, tocando bola para chegar aqui, bater uma bolinha redonda, Everton Guimarães, Léo Gomide, Vinícius Grisse e Vinícius Silveira, que estarão aqui. E na Rede Mais Record TV, fique com o Jornal da Record. Grande abraço, até amanhã em mais uma edição do 98 Talks. Boa noite. Termina aqui 98 Talks.